O marco legal do saneamento completa hoje 5 anos, com avanços e desafios. Desde 2020, o número de municípios com participação privada em serviços de água e esgoto saltou de 291 para quase 1.800, um crescimento de mais de 500%. A meta é universalizar o acesso até 2033, mas especialistas alertam: no ritmo atual, o Brasil só vai atingir esse objetivo lá em 2070. O gargalo está na regionalização dos serviços e na falta de coordenação entre estados e municípios. Sobre esse cenário, a gente conversa agora com o diretor da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgoto Sanitário de Minas Gerais, Samuel Barbi. Olá, Samuel. Boa noite para você. Boa noite, Maiara. Boa noite, Luiz. A toda a nossa audiência aí do Deadline da 98 News. É um prazer estar com vocês. A gente aqui agradece. Aqui em Minas Gerais, como que está a adesão dos municípios ao novo marco do saneamento e quais são os principais desafios para a gente avançar, então, na regionalização e atrair, claro, os investimentos? Então, Maiara, Minas Gerais é um Brasil à parte, né? A gente tem 853 municípios e a maior parte deles são municípios pequenos e que enfrentam aí diversos desafios, tanto em questão de recursos quanto em questão de pessoal, né? No saneamento, a principal responsabilidade dos municípios, ela está voltada ao planejamento do saneamento. E a gente sabe que os municípios precisam ter, de fato, inclusive de acordo com o novo marco de saneamento, né, planos municipais de saneamento básico que sejam atualizados, né, sejam feitos e atualizados. E esses municípios eles precisam, de fato, decidir, né, a forma de prestação do serviço, se essa prestação vai ser realizada de forma direta, como DEMAI, sais e etc., ou se ela vai ser realizada, por exemplo, pela prestação privada. E, além disso, eles têm que escolher, de fato, uma entidade reguladora que vai definir as tarifas ou os preços que são cobrados para os usuários e que também vai fiscalizar efetivamente a prestação desse serviço. A ARSAI, que é a agência que a gente está à frente hoje, que a gente regula aí 635 municípios do estado. Então, tem cerca de 200 aí municípios no estado que não estão sob a nossa regulação, né? Hoje a gente atua com uma parceria muito grande com os municípios, oferecendo, de fato, suporte técnico, capacitação e orientação para que eles estejam em conformidade com o novo marco de saneamento. Então, a gente tem um canal bastante aberto com eles, para que eles possam, inclusive, atualizar esses planos municipais ou elaborar esses planos com o menor custo possível e que eles estejam totalmente convergentes à legislação. Samuel, eu queria só complementar rapidamente que assim, a água não tem preço, né? Mas a sua potabilização e sua distribuição, bem como o tratamento aí, dos esgotos, eles são processos muito caros. Então, a gente precisa, de fato, de realizar um montante muito grande de investimento e que precisa de tempo, né, para que ele seja, de fato, dividido em forma do pagamento de tarifas. E é a agência reguladora que determina os regramentos para que essas tarifas possam, de fato, vigia e a gente calcula, de fato, esse valor justo que vai vigorar para a população, para que, de fato, tenha aí uma segurança na realização desses investimentos e o retorno dele em forma de serviço para a população. Muito bem, Samuel, boa noite, Luiz Fernando aqui. Você falou um negócio que me chamou a atenção, 600 e poucos municípios são regulados pela ação da ARSAI, né, que é uma agência reguladora. Faltam 200 municípios dentro do estado de Minas Gerais para estar sob o guarda-chuva da ARSAI. Por que não são todos? O que faz com que esses 200 estejam fora da atuação de vocês? Sim, hoje a ARSAI ela tem como atribuição a regulação da Copasa e da Copanor, né, que agrega a maior parte desse número de municípios, e ela tem também, né, a responsabilidade de firmar convênios com outros municípios. Hoje a gente tem um convênio com o município de Araújos, que tem uma prestação privada, e também em Nova Lima, com a Samotrácia, né, que também é uma prestação privada. Os outros municípios, em geral, têm prestações locais ou prestações privadas isoladas, e aí eles não necessariamente se conveniaram com a agência. Eu acho que é importante a gente destacar que no saneamento a gente tem cerca de 110 agências hoje atuando no Brasil, e mais ou menos 10 estão atuando no estado de Minas Gerais. Então, esses municípios também podem se conveniar a outras agências reguladoras
dentro desse fluxo. Então, eles não têm uma obrigatoriedade de estar vinculados, de fato, à atuação da ARSAI. Ok, mas você tem notícia se algum desses municípios ou alguns desses municípios não estão com agência nenhuma? Porque você falando, às vezes me parece um pouco mais, um problema mais político do que técnico. Eu não sei se minha avaliação está errada. Não, Luiz, sua avaliação está muito correta. Grande parte dos municípios só se convenia, de fato, a uma agência reguladora para definir os preços e fiscalizar efetivamente a prestação de serviço quando o Ministério Público bate na porta e cobra. Então, a gente tem uma atuação e uma porta aberta para regulação de outros municípios e a gente tem notícia de que dentro desse espectro, pelo menos aí, uns 50, 60 municípios estão totalmente sem regulação dentro do estado, mas existem os outros aí, 150, 140 municípios que estão, pelo menos, sob a regulação de outras dessas agências reguladoras que eu citei aqui, que também têm atribuições similares às da ARSAI. Nós estamos falando aqui, falamos no começo dessa conversa nossa, que desde 2020 o número de municípios com a participação privada em serviços de água e esgoto foi de 291 para quase 1.800, esse um número do Brasil, né, como um todo. Existe um entendimento de que já 95% dos municípios estão regionalizados, não quer dizer que eles estejam sob sob empresas privadas, né? Mas eu queria entender o seguinte, estou tentando elaborar até essa pergunta aqui para não ser leviano na afirmação. O que mudou de verdade para os municípios, para a população? Vamos colocar dessa forma que eu acho melhor, né? Para a população que recebe o serviço. Nós estamos falando de 3 serviços diferentes, né, Samuel? Nós estamos falando de água potável, que a pessoa recebe em condições de tratar para beber. Nós estamos falando de coleta de esgoto, nós estamos falando do tratamento de esgoto, que são coisas distintas, né? Tem muitos municípios que têm a coleta, mas não tem o tratamento. O que mudou de verdade para a população com o serviço privado e com o serviço geral, com o avanço dessa entrega de água potável, coleta e tratamento de esgoto depois do marco do saneamento? Luiz, muito boa pergunta. Vamos lá, eu vou tentar separar ela em algumas etapas para a gente responder bem. A primeira delas é que, assim, o novo marco de saneamento, o que ele trouxe, né, como ponto principal, foi a vedação dos contratos de programa, que eram firmados antes por empresas públicas, né, ou com participação pública, sem licitação. Qual que é o grande problema aqui? O saneamento, como eu falei com vocês, ele é muito intensivo em capital. Se eu não tenho uma competição precedente a uma licitação e que aí eu ganho a melhor proposta, né, eu tenho o firmamento de um contrato que não precisa ter nenhuma meta, nenhum objetivo, nenhuma grande coisa, e aí eu tenho um firmamento de um contrato que é muito falho, muito problemático. Então, antes do novo marco de saneamento, não tinha participação privada, porque a participação privada era alijada dentro de um ponto de vista que os contratos de programa eram simplesmente firmados com as empresas públicas sem competição. Então, o que mudou efetivamente? Mudou que agora as empresas públicas, se elas quiserem ganhar, elas vão ter que participar da licitação e oferecer uma proposta melhor do que a proposta que o setor privado apresentou, que eu acho que é totalmente válido, tá? Então, historicamente, a participação privada era muito pequena. Desde a promulgação do novo marco de saneamento, a gente tem uma ampliação relevante da participação privada, exatamente porque as empresas públicas muitas vezes não estão conseguindo acompanhar ou estão sendo, de fato, desestatizadas. Mas isso é um processo também, que é um processo um tanto de médio e longo prazo. Outra questão que eu acho que é importante destacar é que, como eu falei com você, imagina, nós temos 110 agências, 107 agências hoje no Brasil. Se eu tenho 107 agências reguladoras, imagina que cada local tem uma regra diferente e determina a tarifa de uma forma diferente. Então, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e agora também de Saneamento Básico, passou a ter a composição, dentro de suas atribuições, né, de poder harmonizar a atuação dessas agências. Então, ela emite normas de referência pelas quais as agências infranacionais, que fazem efetivamente a regulação e a fiscalização, precisam, de alguma forma, responder, ok? Então, eu tenho uma harmonização regulatória em torno da ANA. E a última coisa, que é a questão da imposição, como você disse, né, para os serviços do novo marco de metas objetivas, porque antes não tinha essas metas. Então, agora eu tenho 99% de água e 90% de coleta e tratamento de esgoto que precisam ser executados até o ano de 2033. Então, se eu tenho contratos que não cumprem essas metas ou as metas progressivas para chegar na meta final, esses contratos eles podem ser considerados inválidos. Então, eu posso acabar com os contratos, eu posso punir, né, os responsáveis por não cumprir
com aquelas metas que foram determinadas. E quem faz essa apuração? As agências reguladoras. Você falou das metas 99%, né, de municípios com água potável, correto? Isso. 99% de água tratada para todos os habitantes de qualquer município, independentemente, tá? De qual município seja. E a gente tem também 90% de coleta dos esgotos e também de tratamento dos esgotos. Hoje, em Minas Gerais, a gente está em mais ou menos 50%. A gente tem muito caminho a andar aí no esgotamento sanitário. É um desafio enorme, né? Até 2033? Imagina, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de 2017... não, começou em 2017, né? Mas ela leva dados de 2017 e 2020. Ela fala que 3 em cada 10 brasileiros em 2021 não tinham coleta nenhuma de esgoto, né? Quer dizer, para você colocar isso em 90% em 13 anos, né, 12 anos, é um desafio e tanto. E existe a percepção de que nós não vamos conseguir cumprir esse desafio? Então, eu acho que a gente está caminhando bem. É óbvio que assim, os projetos de saneamento, né, entre ele ser projetado, passar por licenciamento ambiental, aprovado, efetivado e aquilo se transformar em atendimento para a população, eles vão levar aí, em média de 4 a 6 anos, tá? Então, assim, o prazo é muito pequeno? Sim, o prazo é muito pequeno, mas o importante é a mobilização que esse prazo realizou, né? Então, como vocês estavam falando no início, a gente tem uma participação privada que era de praticamente 7%, né, nos municípios em 2020, que se ampliou agora em 2025 para cerca de 40%, tá? E que deve chegar no ano que vem a 50%, de acordo com os dados aqui da Abicom e Sindicom, que são que é a associação que defende aí, né, os prestadores privados no saneamento. Os volumes de outorgas e os volumes de investimentos realizados, inclusive por essas empresas e pelas licitações que estão ocorrendo, é um volume bastante expressivo. Hoje, o que eu posso dizer é que assim, a Copasa, por exemplo, que é uma empresa que a gente regula, ela tem feito investimentos, ou tem acelerado o seu plano de investimentos em composição com aquilo que a gente espera em relação ao atendimento das metas progressivas, ou seja, dado o ritmo de investimento que a Copasa tem imprimido e tem conseguido executar também autorizados aqui pela agência reguladora, a gente tem perspectiva de conseguir, pelo menos na área de atuação da Copasa, o cumprimento dessas metas até 33, tá? E nos ambientes privados, como isso está contratualizado, se eles não fizerem, eles podem perder a concessão. Então, desde que se tenha aí um arcabouço jurídico e uma agência reguladora séria, a gente tem uma expectativa de que muitos municípios alcancem. Só que tem muitos municípios, Luiz e Maiara, que não se comprometem de fato com isso, que não aditivam seus contratos, que não licitam, ou que não querem, de certa forma, incorporar ao seu planejamento, ou têm dificuldades efetivas, né, de incorporar ao seu planejamento o que o marco propõe. Tem alguma região, tem alguma região aqui de Minas que apresenta um maior problema para vocês? Olha, a gente tem uma grande dificuldade no norte e nordeste do estado de Minas, né? O norte e nordeste, a região do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Realmente a gente tem um prestador, por exemplo, que é a Copanor, que atua lá e que tem uma dificuldade, uma musculatura que a gente considera inadequada para o cumprimento dessas metas colocadas. E aí o que tem sido feito é a estruturação de um projeto de uma PPP em torno daquilo que a gente chama de Águas dos Vales, né, em que se pretende que com essa musculatura da PPP, ou seja, com o ingresso da participação privada, exista a musculatura e a condição adequada para o atendimento dessa região. Essa região hoje é uma região muito frágil, né, e muito difícil para o atendimento nas condições pelas quais a Copanor executa seus serviços hoje. E isso eu acho que é refletido aí no dia a dia dos noticiários, né? A gente recebe muitas reclamações, eu diariamente recebo aqui prefeitos também questionando, reclamando sobre as dificuldades nessa área do Estado que se pretende fortalecer com esse projeto do Águas nos Vales. Muito bem, Samuel Barbi, diretor da Arsai MG, obrigado por participar conosco aqui. A gente continua nesse assunto, mas nós vamos continuar nesse assunto proximamente. Nós estamos falando especificamente dos 5 anos do marco do saneamento. Temos muito para cobrar aí. Os deputados estaduais podem ter uma atuação um pouco mais presente em relação aos prefeitos, onde existe a dificuldade política de entender a necessidade de se avançar com as ações internas, né, nos municípios, as ações técnicas,
e também com as empresas que não cumprem ou não estão cumprindo as suas metas por falta de capacidade técnica. Samuel, obrigado por participar conosco aqui. Boa noite para você. Boa noite, pessoal. A gente defende muito esse processo de regionalização, inclusive em torno do projeto 3739 de 2025, que está protocolado aí na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A gente espera que a regionalização avance e que, portanto, com o avanço da regionalização e com o avanço, né, da governança e da segurança na regulação, a gente tenha, de fato, as condições necessárias para atrair o investimento e converter ele, de fato, em atendimento e qualidade, né, para a população de Minas. Um abraço. Estamos sempre à disposição por aqui de vocês, tá bom? Obrigado.